Bem-vindos, obrigado pela presença. Eu queria falar um pouco de símbolos, mas não é horóscopo, não é significado de nomes, não é qualquer outra coisa que vocês talvez pensaram quando viram e deram risada. Ai, Jair, brincando, né? Eu acho que você vai encontrar um amor semana que vem, cara. Símbolos no contexto de compilação e linkagem de programas, né? Isso é um assunto que tanto o Charles quanto o Samuel me pediram muito para fazer e eu estou muito feliz de ver eles aqui. Estou brincando, os dois estão ocupados agora e está sendo gravado, então fico feliz. Eu só queria mostrar uma coisa antes, porque bem, talvez algumas pessoas já tenham visto isso, talvez o Cuida tenha visto isso porque ele vive no Hacker News, mas eu queria lavar meu carro e eu fui perguntar, né? Bem, para quem você pergunta as coisas hoje, né? Tem o DuckDuckGo, que é um serviço de busca alternativo ao Google, ele oferece acesso a algumas LLMs de graça, né? Então eu cheguei e falei assim, quero lavar meu carro. O Lava Jato mais próximo fica a 40 metros de casa. Devo ir andando ou dirigindo? Afinal, se eu vou lavar o carro, será que eu vou andando? E aí ele falou que andando é a opção mais sensata. Então depois eu vou lavar o carro e vou ver se funciona. Obrigado. Era isso? Não era isso não. Simbologia, tá? Sobre mim, eu sou Debian Developer desde 2018, contribuo com o projeto há bastante tempo, mas acabei virando só em 2018. Sou Ubuntu Core Developer porque eu trabalhei na Canonical durante 5 anos também, e hoje eu não trabalho mais na Canonical, mas ainda mantenho o título, né? Sou GNU Developer, trabalhei muito tempo no GDB, que é o GNU Debugger, não é o GNU Database, já me perguntaram várias vezes isso. E eu sou mantenedor de um subsistema do GDB que eu implementei quando eu estava trabalhando na Red Hat. Eu trabalhei na Red Hat, trabalhei na Canonical e hoje eu estou trabalhando numa empresa chamada ChainGuard, que não é uma empresa que tem a ver com o Debian, não usa coisas do Debian nem Ubuntu, mas o que eu faço lá é basicamente fazer parte de um time que mantém a distro deles, né? Então eu continuo mexendo com distro, eu mantenho especificamente os toolchains deles, né? Então GCC, glibc, Golang, Ruby, PHP, essas coisas todas. E é isso que eu faço lá. Essa é a agenda que eu pretendo cobrir, mas não vai dar tempo. Por quê? Bem, já não iria dar tempo se eu começasse na hora. A gente começou quase 20 minutos atrasado, então eu acho que não vai dar tempo de cobrir talvez nem metade se eu cumprir o horário. O meu xará, ele vai fazer a palestra após a minha, ele disse que eu posso estender um pouco a minha, mas eu não quero também, enfim, tomar muito tempo da dele. Então, a minha proposta é a gente cobre o que der, porque o assunto é extenso e denso, e o que não der, a gente ou se reúne hoje à noite lá no hotel, no Hack Lab, para conversar, ou a gente até faz uma reunião, uma apresentação na reunião do Debian Brasília, o Debian Brasil, que acontece todas as quintas-feiras, às 8 da noite, no nosso Jitsi. Isso eu acho legal fazer porque ultimamente a gente tem só batido papo, não tem feito coisas muito técnicas e tal, então talvez seja uma coisa legal para fazer para retomar isso um pouco, né? Eu vou cobrir os seus símbolos, tipos de símbolos e atributos, vou falar um pouco sobre o layout dos símbolos no binário, vou falar sobre a resolução de símbolos em runtime,
e vou falar sobre o versionamento de símbolos no final, mas essa última parte especificamente de versionamento, eu não tenho slide, na verdade, porque eu vou mostrar um bug do curl que eu resolvi ontem sobre símbolos, sobre versionamento de símbolos. E aí eu acho que é mais legal ver na prática. Disclaimers importantes. Primeiro, esse assunto é extremamente denso e técnico. Eu não vou cobrir 90% dele. Tudo que eu cobrir aqui vai ser uma pincelada sobre conceitos legais importantes. Só que eu trabalhei no GDB por 10 anos na Red Hat e eu não sei tudo disso aqui. E toda hora eu aprendo alguma coisa. Eu acho o assunto super legal, mas é muito denso, é muito técnico, né? Então, eu espero que vocês sejam ou estejam confortáveis com o formato ELF, de representação de um binário no sistema POSIX, né, no Linux e tal, que vocês saibam mais ou menos um pouquinho sobre como funciona o processo de compilação, né, que existe a linkagem do processo de compilação e depois existe o Dynamic Loader, que faz o loading do objeto e resolve coisas e tal, porque eu não vou cobrir os detalhes dessas coisas, já vou meio que chegar explicando sobre como funciona isso na parte de símbolos. O que são símbolos? Tá? Símbolos são nomes, simplesmente nomes gerados pelo compilador na hora de compilar o seu programa, que apontam para funções, variáveis ou objetos gerados do programa. Tá? Eles são essenciais, né, para a linkagem do programa. Então, quando você invoca o GCC, ele invoca o LD vai fazer essa manipulação dos símbolos para você, vai gerar os símbolos, vai salvar os símbolos numa seção específica do ELF. E depois, quando você roda o programa e carrega o programa com o loader, o Dynamic Loader, que a gente também fala ld.so, né? Esse loader vai usar esses símbolos na hora de carregar o programa para definir onde estão coisas referenciadas pelo programa, pelo código. E a gente vai ver mais vezes que nem todos os símbolos são necessários para essas tarefas. E nessa palestra eu só vou cobrir os símbolos gerados por programas escritos em C. Então, isso aqui já vai cobrir bastante coisa do que a gente mexe no Debian, de pacotes e tal, que a gente tem que manter símbolos de bibliotecas do Debian. Por que eu vou só cobrir os símbolos gerados em C? Por causa disso. Porque esse é um símbolo em C++, e eu não estou afim de ficar vendo esses negócios aqui. Mas o C++, ele, por conta do overload que você pode fazer em operadores ou em funções, né, com mesmo nome, mas tipos diferentes de retorno ou quantidade diferente de argumentos e tal, ele faz um negócio chamado mangling, que a gente depois tem que fazer o demangling, tanto no GDB quanto na hora de carregar o símbolo e tal. E é uma zona, é muito difícil o negócio e enfim, eu prefiro não perder tempo com isso. Quais são os tipos de símbolos e os seus atributos? Eu vou sempre tentar colocar um trechinho da definição do elf.h que está no seu sistema. Se você abrir user, include elf.h, você vai ver toda a definição escrita em C, né, em header file, do formato elf. O arquivo é muito grande, mas você vai encontrar, por exemplo, as definições de símbolo lá dentro. Então, você vai encontrar que um símbolo pode ser object, pode ser function, pode ser section, file, blá, blá, blá. As funções representam código executável. Então, quando você declara uma função, foo, nesse caso, o símbolo vai ser o nome da função. Os dados representam variáveis, né, que são globais ou static. Então, variáveis locais da função não são geradas como símbolos porque elas só são acessíveis naquela função. Então, você não precisa referenciar ela em outra função. Você não consegue fazer isso. Mas se for uma variável global ou uma variável static da função, não sei se vocês lembram, mas quando você está numa função em C, se você declara uma variável static dentro, quer dizer que ela mantém o valor durante as chamadas, né? Então, se você chama a função uma vez e dá um mais na variável, na próxima vez ela vai ter o valor de 1, depois 2, depois 3, ela não
reseta o valor. Então, para essas aqui, a gente cria símbolos, no caso aqui seria um myvar, e tem símbolos de sessões ELF e arquivos também, para você poder referenciar essas sessões ou até esses arquivos mesmo dentro do objeto ELF. Então, a gente tem, por exemplo, um símbolo para a tabela de símbolos, né? O nome da tabela de símbolos é .syntec. E você também tem um símbolo para um arquivo. Sei lá, você cria um arquivo main.c, vai ter um símbolo lá dentro do ELF escrito main.c. Esse símbolo é muito usado para debug, né? Que na hora que você vai debugar e botar um breakpoint, o GCC, quando atinge o breakpoint, ele fala onde está o breakpoint. Ele pega essa informação através do símbolo do arquivo onde o breakpoint foi definido, que está dentro do objeto. Quais são os atributos? A gente chama de bindings em inglês. Tem vários, né? Assim como você percebeu também que tem vários... Deixa eu voltar. Tem vários tipos de símbolo, mas eu só estou cobrindo os mais básicos, como eu falei, né? Tem vários outros tipos. Tem tipos que são específicos de OS, tem tipos que são específicos de arquitetura, né? Processor specific. Então, você tem inúmeros tipos. Os bindings, é a mesma coisa, né? Você tem tipos de OS e arquitetura, mas você tem os tipos comuns que são... A gente está interessado basicamente no global. Opa. A gente está interessado no global e no weak, que são os dois tipos que a gente vai ver mais, assim, quando a gente vai compilar um programa, principalmente uma biblioteca, você vai ver bastante desses dois símbolos, principalmente o global. O weak é um pouquinho mais raro, mas ainda existe e tem sua utilidade. Depois eu vou mostrar. Atributos. Bem, você tem o atributo local, né, que são símbolos privados. Eles são gerados quando você compila o objeto, mas nenhum outro objeto consegue referenciar esses símbolos. Então, se você tem uma biblioteca, por exemplo, que tem uma função que é local da biblioteca e ela não exporta essa função, esse símbolo vai ser local, vai ser privado, né? Por exemplo, em C você começa a declarar o símbolo local com o static. Não é só isso que é necessário, né? Você tem que também ajustar a visibilidade do símbolo, né? Que no GCC você usa o fVisibility hidden e tal para esconder os símbolos que são locais, mas você começa declarando a função como static. Então, você tem essa idiosincrasia de a função static significa que o símbolo é local e a variável static dentro de uma função significa que o símbolo é global para aquela função. Então, é meio paradoxal, mas é assim que funciona. E os símbolos globais são símbolos que podem ser referenciados por outros objetos ou usuários de bibliotecas. Então, você tem, no caso, se for uma variável global declarada no seu programa, no mesmo escopo das funções, né? Ou uma função mesmo normal que você vai exportar via header file na sua biblioteca. E os símbolos weak, eles são símbolos fracos que podem ser sobrescritos, né? O overridden não é sobrescrito muito, mas enfim, eles podem ser sobrepostos por outros símbolos que têm o mesmo nome e que são globais. Então, é assim que você declara no GCC, você usa essa diretiva específica que é entendida pelo LLVM também, pelo Clang, então os dois entendem isso. Você define que, por exemplo, esse símbolo custom hook é weak. Então ele vai ser global, porque essa função não é estática, mas ele vai ser weak. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, o nome dessa função aqui não foi escolhido por acaso. Eu quis passar a ideia de que você pode, por exemplo, colocar um hook na sua biblioteca, que é definido como um símbolo fraco, e o usuário pode, na hora de linkar e usar a sua biblioteca, definir uma função com o mesmo nome, só que essa função ela é forte. E aí ela vai sobrepor esse custom hook. Se o usuário não fizer isso, é a sua função que vale, porque é o único símbolo que tem. Qual é o layout dos símbolos num binário? Olha, estou indo bastante rápido.
Vocês têm alguma dúvida por enquanto? Qual é o layout dos símbolos em um binário? De novo, dá uma olhada no ELF. A representação de um símbolo no ELF, né? E, na verdade, essa é a representação de um símbolo em um binário de 64 bits, né? Porque você tem também a de 32 bits. O ELF ele é um formato binário, então ele é muito suscetível a problemas de alinhamento. Então, por isso, todas as declarações e todos os tipos eles são explicitamente definidos com tamanho e signedness, né? Tipo o sinal do tipo, se ele é unsigned, se ele é signed, isso tem que ser feito. Então, por isso que a gente tem declaração para 104 bits e 32 bits. Esse é a representação de um símbolo em um binário. Você pode ver, se você notou, não sei se você notou, mas ELF64 Word quer dizer que é uma variável de tamanho Word. Não é uma string, é um ponteiro, tipo, só que ela está com um stname. Então, quer dizer que você armazena uma string dentro do ponteiro? Não, quer dizer que você, na verdade, tem uma outra estrutura dentro do ELF, onde você armazena os nomes dos símbolos. Então, essa estrutura, ela vai ser juntada numa seção ELF chamada SymTab. Depois eu vou mostrar. Só que ela vai, cada item, cada símbolo dessa estrutura, o nome vai apontar para uma outra seção chamada strtab. E aí sim vai conter o nome dos símbolos. Então isso é feito para evitar duplicações de nomes, porque às vezes você tem símbolos com o mesmo nome e tal, enfim. O ELF é feito também de modo a minimizar o tamanho que ele ocupa num arquivo binário. As outras coisas que eu falei, né? Tem a parte de info, que ele fala o que esse símbolo representa. Tem a parte de visibilidade, no caso, que se o símbolo é visível ou não. Tem a parte do index da seção onde o símbolo vive, no caso, por exemplo, o símbolo vive no ponto text, mas em qual offset do ponto text? O ELF também é cheio de armazenar offsets de coisas, né? Então, sabe-se que o símbolo vive no ponto text e a informação de onde está o ponto text está em outro lugar, então ele não precisa repetir aqui. Ele só precisa falar onde no ponto text você encontra o símbolo. O valor, no caso, por exemplo, se for uma função ou uma variável, um endereço de memória ou o valor da variável, enfim, e o tamanho do símbolo, né? Se for uma variável, vai ser o tamanho da variável. Então, sei lá, o inteiro vai ser 4 bytes. Agora, se for uma função, vai ser, na verdade, o tamanho da função no ponto text. Então, sei lá, você pode encontrar tamanhos variados aqui, porque uma função pode ter um tamanho grande. Eu já falei isso, mas ponto .syntab, que é a função, que é a seção do ponto text, do ELF, onde os símbolos vão ser definidos, né? Isso inclui os símbolos de bibliotecas dinâmicas que ainda vão ser resolvidos, né? Então, quando você chama um printf no seu código e compila, ele vai colocar o printf, o símbolo do printf no syntab, mas ele não sabe onde está ainda, porque quem vai resolver vai ser o loader. O DINSYM, né, que é o Dynamic Symbol Table, esse cara aqui é importante para as bibliotecas dinâmicas. Então, quando você compila uma biblioteca dinâmica, ele vai colocar os símbolos que são exportados pela biblioteca dinâmica nessa função. E essas duas seções contêm os seus respectivos repositórios de nomes. Então, para o syntab é o strtab e para o DINSYM é o DIN-str, o Dynamic String. Deixa eu mostrar uma coisinha só, que eu vou começar a mostrar umas coisas para ficar mais legal também. Se você... desculpa, acho que... Sim, tá bom?
Deixa eu ir para o TMP, que aí fica mais tranquilo. Você tem vários programas que manipulam ELF e exibem informações sobre o ELF, né? O readelf é o mais comum. Eu uso, às vezes, readelf-a. E aí a gente pode procurar aqui. Ah, ele não vai estar aqui. Tá tudo bem? Ah, valeu. Cadeira para você. Valeu. Obrigado, cara. Ah, você quer saber? Eu vou fazer do... Sections... Outbest. Tá. Aqui eu sei que eu tenho a tabela de símbolos. E se eu descompilar a tabela de símbolos... Descompilar não, mas... Enfim, aqui eu vou ter, por exemplo, todos os símbolos que o meu programa, que é esse cara aqui, peraí, acho que é o 1.c. Esse cara aqui é um programinha só simples que ele chama printf 2 vezes. Compilar ele, 1.c. readelf, syntab, tá aqui. Então, essas são as funções que ele chama, as variáveis que ele usa. Aqui é o arquivo, o nome do arquivo que eu falei lá. Tudo isso está aqui. Se você... Aqui ele não vai ter Jinsim, porque ele não é uma biblioteca dinâmica, né? Ele é só um binário, né? Ele só vai referenciar a glibc e tal, mas ele não vai ter nada de símbolo na tabela dinâmica. O printf da glibc está aqui. Esse and quer dizer undefined, porque ele só vai ser definido quando o programa rodar, certo? Se você usar um comando chamado strip, aí eu esqueci qual que é o "-s", acho que é a .out, e você olhar de novo, você não vai mais achar syntab. Porque o strip, ele remove tanto a syntab quanto a strtab. Então, lembra que eu falei que nem todos os símbolos são necessários para você ter uma linkagem dinâmica e tal? Os símbolos da syntab e strtab, eles são muito úteis quando você vai debugar um programa e você não tem as informações de debug, mas você tem alguns símbolozinhos. Agora, a gente no Debian, por exemplo, quando a gente compila um pacote, a gente dá um strip em todo o pacote. A diferença é que a gente compila com informações de debug e depois dá um strip para tirar as informações e armazenar elas em um pacote específico, né, que é o dbgsim. Mas é por isso que eu estava procurando no true e não tem syntab. Porque a gente dá um strip em todos os binários do Debian. Eu vou compilar de novo esse cara. Aí se eu der um gdb nele, e se eu der um start, o start do gdb ele faz o seguinte, ele coloca o breakpoint onde está o símbolo main e roda o programa. A hora que o breakpoint for acertado, ele para o programa. Nesse caso, você percebe, eu não compilei o programa com informação de debug, eu não passei "-g", só que ele ainda assim conseguiu achar o símbolo main. Né? Então, eu tenho aí um estado bem rudimentar de debug, mas ainda existe. Agora, se eu der um strip e tentar fazer a mesma coisa, ele não vai achar a função main. Por quê? Porque eu tirei o syntab, tirei o strtab do binário, agora não tem mais aonde está a função main. Então, por isso que eu quero sempre melhorar a parte de debug do Debian, porque os binários que a gente shippa são stripados, né? Então a gente tem uma experiência bem complicada se a gente não tiver o debug symbol. Voltando,
Curiosidade, tá? Quando a gente usa o strip, já falei isso, acabei de mostrar. A ordem importa, tá? Então, durante a resolução de um símbolo, que eu vou falar daqui a pouco, a ordem importa. Então, símbolos vocais, eles vêm primeiro, eles são resolvidos, tipo, eles são dados, é dado preferência para os símbolos vocais. Lá. Então, quer dizer que, é aquele esquema de escopo em si, né? Se você tem uma função global A e você declara uma função uma variável global A e uma variável local na função chamada A. Quando você tentar acessar o valor de A, vai ser o valor da função, da variável da função. Os símbolos globais, eles são processados por último e por último não, são processados depois, e os símbolos weak por último. Por isso que você consegue fazer aquela interposição, o override que eu comentei. Porque os símbolos weak, eles são os últimos. Então, se tiver um símbolo global ou local com o mesmo nome, ele vai ser resolvido primeiro. O processo de resolução para quando o símbolo é resolvido com sucesso. Então, achou o símbolo, parou, acabou, não tem mais o que fazer. E eu vou falar um pouco da resolução, então, porque eu comentei. Quando um programa... vai até 12h30, né? 12h45. 45, tá. Quando o programa ELF é executado, então você dá um ponto barra a ponto out, ou senão ls, sem Rust, o ls do Core Utils. Quando o programa ELF é executado, o Dynamic Loader, ele realiza as seguintes operações antes do programa começar. Antes de mais nada, pensa, se você nunca ouviu falar o termo Dynamic Loader, imagina que ele é o interpretador ELF para programas ELF. Igual o Bash é o interpretador para Shell Scripts e o PHP é o interpretador para PHP e assim por diante. Então, o interpretador ELF no sistema a gente chama de Dynamic Loader. Quando ele é executado, o loader ele lê os cabeçalhos, né, do programa ELF. É nos cabeçalhos que ele vai encontrar as informações de tipo onde está cada seção, onde está cada coisa, qual é o offset de cada coisa e tal. Então ele primeiro precisa se localizar no arquivo. Depois ele identifica as dependências, tá? As dependências elas estão na seção .dynamic e elas são referenciadas, no caso, por essa flag detNeeded. detNeeded, se você já mexeu um pouquinho com biblioteca dinâmica, você vai saber que isso é o jeito que um programa que é linkado contra a sua biblioteca informa o loader de que ele precisa da sua biblioteca para ser utilizado. É assim também que, né, os builders de distribuições determinam as dependências em runtime de pacotes. Então, se você builda lá o Core Utils, por exemplo, ele vai depois analisar cada binário que foi buildado, vai olhar o que está na seção Dynamic, né, o que tem detNeeded, e ele vai falar, essa biblioteca precisa. Então, eu vou colocar o pacote que provê essa biblioteca nas dependências de runtime desse pacote aqui. Então, é assim que a gente faz resolução de dependência de pacotes, né, no Debian e em outras distros. Depois ele constrói a lista de tabelas de resolução de símbolos, né, que contém, essa lista ela tem todos os símbolos que o loader vai usar, que o loader precisa resolver, e em ordem de prioridade. Então, ele precisa dessa lista para saber o que ele vai precisar resolver. E aí ele tem que processar as relocações, tá? Então, relocação é um nome anglicizado, que vem de relocations. Só que você pode pensar que relocação é basicamente o seguinte, você coloca um sinalzinho, um marquezinho no programa, na tabela ELF, falando assim, esse cara aqui, eu não sei o endereço dele. Quando eu rodar o programa, por favor, encontre o endereço dele e substitua aqui. Então, são só lugares onde endereços de símbolos terão que ser colocados e substituídos. Esse passo aqui, em qualquer programa que você usar hoje, compilado dinamicamente, ele vai muito provavelmente usar o que a gente chama de lazy loading, que é um esquema bem legal para você só fazer essa resolução, essa relocação dos símbolos durante a execução do programa.
E no final, ele transfere o controle para o seu programa. Então, quando você roda um programa, na verdade, você está rodando um loader que vai fazer um monte de coisa e depois vai passar para o seu programa. Ah, agora você pode executar. O que eu posso... Tá, eu vou continuar, depois eu vou mostrar algumas coisinhas. Luca, escopo e precedência, né? Quando o loader precisa resolver o símbolo. Então, isso aqui é esse passo aqui, né? Que é depois desse passo aqui e esse passo aqui de processamento de realocações, que é basicamente esses dois aqui que são a resolução dos símbolos em si. Quando o loader precisa resolver o símbolo, ele verifica se o símbolo já foi resolvido. Depois ele procura o símbolo no local, depois ele procura o símbolo no global do programa, né? No caso do seu binário. Depois ele procura o símbolo no escopo global das bibliotecas que o seu programa linka. E aí essa busca é feita... ele gera um grafo de dependência de bibliotecas e ele faz a busca de maneira left-right e depth-first. Então é sempre à esquerda, depois ele não vai encontrando, ele vai subir na árvore, né? É por isso que o LD Preload funciona. Então, se você já se perguntou, como é que o LD Preload consegue sobrescrever um símbolo numa biblioteca, alguma coisa assim? O LD Preload nada mais é do que um jeito de você alterar esse grafo de dependência e colocar a biblioteca que você vai preloadar lá em cima. Então é a primeira coisa que o loader vai olhar. Tem uma imagenzinha muito legal, muito massa, né? Mas é basicamente esse fluxo, né? Então ele vai olhar o DT-needed aqui, verifica se o DIMSIM está na biblioteca A. Se não achou, ele vai na biblioteca B. Se não achou na C, na D, e aí se não achou nenhuma, aí você tem aquele famoso erro undefined symbol, quando você tenta rodar um programa e não tem símbolo. Se ele achou, beleza, retorna o símbolo. O LD Preload modifica esse gráfico, essa árvore, né? E ele coloca a biblioteca que você colocou aqui. Então, a primeira coisa que o loader vai ver é essa biblioteca. Aí, no caso, sei lá, você vai dar um override no malloc, por isso que funciona, porque o glibc vai estar aqui, só que você já definiu o malloc aqui, ele já para, ele não continua. Tá, deixa eu ver se eu posso... GotPLT. Cara, isso aqui é muito legal, só que eu tô com medo de estar passando muito rápido, assim. Mas... Ixi, sério? Tá bom. GotPLT, eu tentei fazer aquele negócio de GotMilk, né? Got sei lá o quê. Enfim, GotPLT. GotPLT são duas estruturas, duas seções do ELF que são interconectadas. Então, GOT é Global Offset Table e PLT é Procedure Linkage Table. As duas estruturas, elas servem para fazer a resolução de símbolos de bibliotecas que o seu programa depende. É uma parada muito massa que os engenheiros que pensaram nisso desenvolveram, né? O PLT, ele é read-only, então ele só é um jump para um endereço de uma função que eventualmente vai ser resolvida na biblioteca que você quer. Só que sempre que você chamar essa função pela primeira vez, só na primeira vez, ele vai pular para o GOT, na verdade. E o GOT, que é o Global Offset Table, ele é read-write. Então ele é relocável, né? Ou relocatable. Ele que vai fazer o mecanismo de, na verdade, delegar o trabalho de achar o símbolo para o loader, e depois o loader vai fazer a relocação, ou seja, ele vai escrever o endereço do símbolo na função GOT. Não, na função, desculpa, na seção GOT. É aqui que a mágica acontece, tá? Então, bem, acabei de explicar isso, né? Eu tenho esse problema, eu vou explicando coisas, aí eu vejo e já escrevi. Tá. Deixa eu mostrar o bicho funcionando.
Vamos usar o GDB de novo. E, no caso... eu vou compilar de novo. Oi? É o strip desse, né? Não, é o GDB. Não. Era o strip, por isso que eu... boa, Charlinho. Charlinho vai ganhar ponto positivo. Vai ganhar uma barrinha. Então, se eu usar o GDB de novo e der um start... Bem, eu não estou com informação de debug. Então, eu vou abrir... Eu vou fazer o debug por assembly, né? Por instrução de máquina. E eu prefiro fazer no modo de visualização de GDB que chama-se TUI, que é Text User Interface. E ele desenha a janelinha para mim e tal. Para você ativar o TUI, numa sessão normal, em que você está no GDB, e você tem o código e os símbolos e tal, é Ctrl X e A. Só que nessa sessão aqui, que eu não tenho código, eu quero usar o TUI para debugar assembly, então eu vou dar um Ctrl X2 para ele já separar a tela para mim e mostrar o assembly em cima, que é o que ele vai fazer aqui. E aí aqui é a função main, né? Você vai ver que ele aqui em cima ele prepara ele faz o prólogo que a gente chama, né? De salvar o frame pointer, bababá e tal. E aí ele já vem para cá, essa é a primeira instrução da função main. Eu estou interessado nessas duas chamadas, né? Que é essa primeira printf e depois ele chama a segunda printf aqui. Então eu vou dar um NI, que é Next Instruction, né? Então eu não estou interessado em entrar em instruções antes dessa daí. Então eu só vou passar por cima. Passei por cima, passei por cima, passei por cima. Aí agora eu quero entrar nesse call. Então eu dou um SI, que é o Step Instruction, né? E você vai ver que esse call ele tem um jump para um endereço, que no caso o GDB já fez o spoiler aqui de onde é o endereço, né? Que é o printf.got.plt. Depois eu vou mostrar para vocês no arquivo elf para onde esse endereço aponta. Mas vocês vão ver que ele aponta para cá, para a próxima instrução. Então, se eu der um SI, ele vai para a próxima instrução. Aí, o que eu vou fazer? Esse push 0x0 é uma parada que o GotPLT ele faz um push de uns índices das funções que você quer resolver e tal, para depois o loader achar em algum lugar. Então, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas eu estou interessado agora nesse jump, que é o jump para um endereço que eu não sei onde é. Tá, esse endereço aqui é o endereço do GOT. Então, eu ainda estou no espaço de memória do meu binário. Aqui. Então, aqui eu vou falar... Aqui é o que o GOT faz aquele push do offset da função que ele quer e tal. É meio complicado essa parte, mas é basicamente falando para o loader o que ele quer resolver. No caso, ele vai querer resolver o printf. E ele vai fazer o pulo. Agora, esse é o jump mágico. Porque se você prestar atenção nesse espaço de memória aqui, ele vai mudar radicalmente, né? Aqui eu estou dentro do loader, do ld.so. Eu não estou mais no meu binário, tá? Tem um motivo dele se chamar ld.so, né? É porque ele é um executável, mas ele também é uma biblioteca, tá? Então por isso que eu consigo entrar nele aí sem executar ele. Como é que eu sei que eu estou dentro do loader? Bem, tem alguns jeitos de você ver, mas tem um jeito bem legal que eu gosto, que é... Ó, o endereço ele termina com FDA9E0. FDA9E0. Eu vou mandar o GDB imprimir um mapeamento de memória do meu programa. E aí eu vou procurar esse endereço, né? Eu sei que vai estar por aqui, né?
FD0AE00. É esse aqui? Ou não? Deixa eu ver. 7FDA90. 7... Ah, não, não é esse aqui não. Tá vendo? Eu já errei. Ó, 7FC, a 7FC... Ah, ele tá aqui, ó. Então, 7FC a 7FF. Eu tô no 7FD. Então, eu tô aqui nessa seção. Essa seção é o ld.so que eu falei. E tem mais. O que é essa seção? Olha as permissões dela. Read, no, not write e execute. O que é essa seção? Hã? Ponto .text, exatamente. Então eu tô na seção ponto .text do loader, resolvendo o símbolo. Então o loader vai fazer a mágica dele. Aí eu vou dar um finish aqui, que aí o loader vai fazer a mágica dele, igual eu falei, né? Mas aqui ele... Beleza, aqui ele resolveu o símbolo e ele já voltou para a minha função main. Aí agora eu vou dar um next i e entrei no printf de novo. Vou entrar lá. Agora, você lembra que esse endereço ele apontava para a próxima instrução dele mesmo? Agora, se eu der um step instruction, ele vai para esse cara aqui, que é um endereço diferente. Esse cara aqui é o endereço da função printf, que foi resolvida pelo loader. Então ele já não faz aquele jump para o dynamic linker, ele já vai direto para o printf. E agora todas as vezes que eu chamar o printf no meu código, já vai ser um símbolo resolvido, já vai saber o endereço. Ele não precisa fazer isso. Então essa resolução inicial só acontece uma vez e depois, por causa da relocação, ele vai sempre ter o cache de onde está o printf. Isso aqui eu já mostrei? Não. Isso aqui foi exatamente o que eu mostrei ali, tá? Que é só o fluxo, né? Certo. Oi. Pode ser uma pergunta? Claro, velho. Geralmente a parte de text na memória, ela é só, você tem as próprias permissões, geralmente é só a leitura e a execução. Sim. Mas o loader, ele acabou de mudar o código. Exatamente, cara. Ele foi lá escrever, ele fetchou seu binário em tempo de execução. Sim. Ele tem essa permissão. O GOT está numa sessão especial, diferente. E é por isso que a gente consegue... isso é necessário para a gente poder implementar a parada de compartilhar bibliotecas em a mesma biblioteca na memória, só que entre diferentes. Exato. Né? Elas vão ser carregadas em sets diferentes e tal, e o loader vai lá e pega, mas a gente sempre sabe onde a base da biblioteca está. E eu pensei em botar isso na explicação e explicar um pouco mais, mas aí já não ia dar. Mas foi uma ótima pergunta. Eu também perguntei isso, falei, cara, como é que esse GOT é sobrescrito no ponto text, mas ele está aí diferente. Deixa eu... Tem que mover um pouco. Tá, isso aqui é depois que o código, que o loader já resolveu o símbolo. Então, já passa direto, é como se fosse um cache. Eu cheguei, cara, no versionamento de símbolo, achei que eu não ia chegar. Não, primeiro eu queria mostrar aquela paradinha daquele endereço que volta para a instrução. Tipo, ele dá um jump, mas ele volta para a próxima instrução e tal. Se você... Tá tudo bem por enquanto? Tá, beleza? Então tá bom. Se você usar o Object Dump, e pedir um disassembly, e se você procurar o printf, que está aqui, vamos fazer um pouco de jump manual. Nós somos a CPU agora, né? Então você procurou o printf está aqui, a primeira chamada, igual eu falei, ela joga para o PLT.
vai para o endereço 1030. Então a gente vai achar o endereço 1030. O endereço 1030, ele está aqui. Né? Então ele vai para esse cara. É exatamente o código que a gente viu no GDB, só que isso aqui é um disassemble do Object Dump, né? Então ele não tem os símbolos resolvidos nem nada, claro. Mas esse cara aqui, ele está falando para mim que ele vai dar um jump, o primeiro jump dele, né? Para o endereço 4000. Então vamos no endereço 4000. O endereço 4000, ele tá... Boa, obrigado. O endereço 4000 ele tá aqui. Isso aqui não é um... Isso aqui não é essa instrução, tá? Tipo, se você for lá no 1030, você vai ver que ele está dereferenciando o valor do endereço. Então ele está pegando o conteúdo de memória conteúdo de memória desse endereço aqui, que é o endereço 4000. Então ele vai no endereço 4000, ele vê o que tem lá, e aí ele faz o jump para o endereço que tem lá. O endereço que tem no 4000, lembra que x86 é Little Engine, né? Então, o endereço que tem no 4000 é 1036. Onde está o endereço 1036? Está aqui. Que é exatamente a próxima instrução depois do jump. Então, assim, de novo, essa parada aqui ela só é feita a primeira vez. Depois que, nas próximas vezes, o valor desse endereço 4000 vai ser o endereço do printf na glibc, no caso. E aí ele não vai fazer essa cobrinha. É interessante? Tá legal? Beleza. Vamos ver um bug. Eu comantenho o curl com o Samuel e o Charles, e eles dois, na verdade, mantêm o curl. Eu só fico olhando os uploads e as mensagens no canal. De vez em quando, assim, uma vez a cada DevConf, né? A gente se reúne e aí eles me pedem alguma coisa e eu faço. Eu tento fazer, pelo menos. Oi? Desempacota e você usa. Exato. Quando tiver um plug que ninguém sabendo ler, a gente não serve. Aí eu tento resolver. Então esse foi um dos casos ontem que a gente estava conversando, porque a gente tem um problema na libcurl. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que se você pegar o... Você dá um zoom. Vou. Tá bom assim? Mais um. A gente tem um problema na libcurl atual que é... Pera aí que eu vou dar o zoom, pera aí. Libcurl no TLS... Symbols, aqui. Se você olhar o nome dessa biblioteca, o SO name dela é 4. Mas se você olhar a versão dos símbolos dessa biblioteca, a versão está em 3. Isso acontece, e não deveria ter acontecido, mas acontece porque a gente carrega um patch muito antigo do curl, que sei lá quem fez, né, bem antes da gente se envolver, que ele setava o SO name do curl GNU TLS para 3 sempre. Então, quando houve o bump para 4, a gente perdeu essa oportunidade, o patch continuou lá, e aí a gente continua shippando os símbolos antigos, e isso, enfim, é ruim. Então, a ideia é a seguinte: vamos mudar tudo para 4. Só que aí você tem um problema. O problema e tudo que foi compilado com esses símbolos aqui, referenciando curl GNU TLS 3. Quando a gente shippar a versão que muda tudo para 4, o cara não vai resolver mais. Esse programa que foi compilado não vai resolver mais. Então, peraí, então, como é que a gente faz? A gente tem que ter um símbolo para o 3 e um símbolo para o 4. Mas
Como é que você tem um símbolo, dois símbolos com o mesmo nome, né? Esse arroba é basicamente o core da ideia de versionamento de símbolos. Tá? Então você tem o nome do símbolo, sei lá, curl easy option next. E aí você bota um arroba e você fala qual é a versão desse símbolo. Isso é muito usado na glibc. Bibliotecas dinâmicas às vezes usam isso, às vezes não. Mas no caso do curl, ele usa também, né, versionamento e tal. É uma boa prática que se recomenda, tá? Basicamente eu vou mostrar como é que eu resolvi, só, tá? Porque não vai dar tempo, eu acho. Ou vai? Que horas são? Tem que negociar com ele. 10 minutos aqui. Não, tudo bem. É que eu queria abrir para pergunta depois. Mas eu só vou mostrar o patch que eu fiz ontem. Que é esse cara aqui. O que eu fiz? Basicamente, eu criei versões GNU TLS3 de cada função que eu... Quer dizer, no caso, esse patch aqui foi só um teste. Eu estava fazendo com 2 funções só, mas a gente vai precisar fazer com todas essas aqui. 103 funções. Então, vai ser um patch grande e que vai dar trabalho. Mas eu criei versões GNU TLS3. No caso, como a gente já está shippando a versão GNU TLS3, mesmo sendo a 4, então todas essas funções GNU TLS3 vão ser exatamente iguais às funções atuais que estão no curl GNU TLS4. Então eu não preciso redefinir elas. Eu uso primeiro um esquema de alias, de símbolo. Então eu falo, ó, essa função aqui, curl easy option by name GNU TLS3. Na verdade, o alias dela é curl easy option by name, que está aqui em cima. Eu não defino ela, você percebe? É só a declaração do header, né? E aí eu crio um símbolo dela com o arroba curl GNU TLS3. Então você percebe que aqui ele não tem o underscore, ele é o nome da função, só que é arroba curl GNU TLS3. Só que na função atual do código, que eu quero que seja curl GNU TLS4, eu uso um truque do versionamento de símbolos, que é o seguinte: quando a versão de um símbolo tem duas arrobas, é um boi. Não, ela vai ser resolvida primeiro. Então eu sei que quando o loader for resolver esse símbolo, ele vai primeiro olhar essa aqui, e aí ele vai achar o símbolo. Se não tiver uma versão @curl GNU TLS4, aí ele vai resolver para 3. Isso garante que, primeiro, eu tenho até os coisinhos... O loader tem o suporte. O loader sabe das versões. Sabe. Não é simplesmente uma convenção. É que o loader vai utilizar essa informação para... Exato. Isso é implementado no loader e ele segue isso também. Eu tenho só aqui, ó, que eu estava fazendo os testes. Se você der um nm-d maiúsculo, ele vai mostrar quais são as funções da DIN-SYN, né, da seção dinâmica de símbolos. Então, se eu fizer isso na libcurl que eu compilei, e essa daqui já está com o patch, né, já está corrigida, você vai ver que eu tenho, então, esse símbolo, que é o que eu queria, arroba. Eu tenho o símbolo antigo, que é o GNU TLS3, e eu também tenho esse símbolo aqui, que não precisaria estar, mas também não tem problema de estar aqui. Então eu sei que, por exemplo, se eu der um n-d nesse programa de teste, que foi compilado numa máquina com a libcurl GNU TLS antiga, você vai ver que ele precisa da curl GNU TLS3, porque ele foi compilado numa máquina que tem a versão bugada lá. E se eu der um nm-d nesse a.out, esse a.out foi compilado nessa VM aqui, que está com a libcurl GNU TLS corrigida. Então ele já está usando o símbolo novo.
Então, se eu rodar o A.out, eu sei que vai funcionar porque tá com símbolo novo. Mas e se eu rodar o teste, que foi compilado numa máquina antiga com a libcurl bugada? Ele também roda. Então, eu sei que os dois símbolos resolvem nos dois casos e a gente não vai quebrar a compatibilidade reversa quando a gente fizer essa transição para o... Então, na real, para quem é DD, isso aqui eu estou chamando de transição fake, porque na real não é uma transição de uma biblioteca que mudou a ABI, né? Tá tudo igual, só mudou o símbolo, mas a função é igualzinha. Então é uma transição fake. A gente ainda tem que recompilar tudo e tal, mas a chance de quebrar a coisa é praticamente zero, porque a função é exatamente a mesma. Não muda assinatura de função, não muda tipo de retorno, não muda nada. É um alias só, né? E a gente vai ter que carregar esse patch durante talvez uma release inteira do Debian. E vai ser um patch um pouquinho difícil, um pouquinho chato, mas esse é o preço, né? Mas o pacote agora vai depender da libcurl 4. Isso. A gente... o nome tá certo. Não, o nome não tá certo, né? O nome da... libcurl 3. Eu acho que é 3 GNU TLS. 3 GNU TLS, né? Tá. Então a gente vai ter que fazer o review. Eu não tinha pensado na parte do pacote. Eu fiquei A mesmo... gente vai ter na transição. É verdade, tem que fazer uma transição, vai ter jeito. O que vai ser até bom, porque aí se a gente conseguir completar em tempo hábil, a gente não precisa nem carregar o... Não, se bem que eu estava falando pro Charlinho ontem, né? A gente não quer quebrar os usuários, né? Possam ter compilado coisas com a versão antiga e enfim. É uma macarronada de consequências aí que a gente está tentando navegar. Essa parte dos símbolos eu resolvi ontem, agora a gente vai ter que pensar no empacotamento. Então a solução disso aí é pensando nos usuários que compilaram algo deles para esse biblioteca. Mas... E eu descobri recentemente, não sei se vocês viram aquele conversar com a amiga de vocês no grupo. Eu sei. Diga aí, fala aí. Entendeu? Mas a galera não depende, quando precisa de libcurl, eles não dependem do libcurl dev por causa desse problema. Agora, a gente pode depender do libcurl dev. Sim. Essa galera tinha que dizer se era GNU TLS ou OpenSSL. Isso aqui tá... Falei. Até mudar o aplicativo, quando você dependia de libcurl dev, você baixava o libcurl 4. Quando o Julian trocou o solver, ele começou a baixar o libcurl 3. Porque ele começou a mudar para o GNU TLS. Porque o solver mudou, eu não sei como é que era a ordem de preferência, porque vocês provêm o libcurl dev, né? Isso. Não tem nenhum pacote de fato, né? É virtual. É virtual, E aí o AppSolver trocou por algum caralho lá, porque ele... Pra onde ele apontava, e isso estava sempre uma arcade, né? Tipo... A gente está ajudando o Debian a achar bugs aí. É sempre importante. Fala aí. Qual que é? Vocês sabem de onde veio esse patch de forçado a versão 3? Eu não sei se o Samuel fez alguma arqueologia profunda. O patch é bastante antigo. Eu não sei por que foi feito daquele jeito, de pinar a versão do SOName para 3, né? Sendo que não precisava. Porque os dois SONames, tanto do OpenSSL quanto do GNU TLS no libcurl, andam juntos, né? E aí com esse patch sincronizou e aí causou isso. Eu não sei de onde veio. Deve ter um bitlog aí, deve. Alguma dúvida mais? Eu fiquei com uma dúvida. Fala aí. Se a transição do pacote vai ter que ser feita, ainda por causa desse problema que você comentou, faz sentido ainda o patch? Não, o patch é a correção. Ele é necessário porque se você não tem o patch, a hora que você compila o curl, hoje, se você compilar o curl na sua máquina, ele vai gerar a libcurl GNU TLS com o SOName dela, 3. E aí todos os símbolos no libcurl GNU TLS.symbols vão ser curl GNU TLS 3. Isso está errado. Porque o upstream deu um bump para 4 já tem um tempo. E a gente está mantendo no 3, não faz sentido isso. Então, o patch corrige um erro mesmo, né? Aí tem a parte do patch de lidar com símbolos, depois tem a parte do pacote, como é que você vai integrar isso para não quebrar as pessoas. Né?
Não, mas eu acho que a dúvida do Sérgio foi por que a gente precisa manter o símbolo do 3 e do 4 ao mesmo tempo, não é isso, Sérgio? Não, porque eu tinha pensado que, como vai ter que fazer uma transição de qualquer jeito pro 4, porque aqui já não fez duas Mas o vezes. que está trigando a transição é o patch. O patch que é esse, Porque o adicionou esse lembra que ele daí. mostrou que o RTI, não, não, não. É o quê? Onde você olha quais são os elementos bancários, porque Ah, o DTNI. ele tá apontando para micro 3. Mas se tirar aquele primeiro patch que faz isso já não Eu acho que eles faria. precisam do Não, patch. o patch ele não é só isso. Ah, entendi. É que ele tem essa parte que faz o pinning, mas ele tem várias outras coisas que a gente precisa para conseguir compilar tanto a libcurl no TLS quanto o OpenSSL. Só que ele tem esse bug no patch. Então precisa precisa consertar o patch, mas o patch ainda é necessário. Desculpa. Galera, obrigado.